Bom dia, senhor. Oi, Bom senhor, dia, Pedro. Tudo bem? Bom Bom dia, dia, Arthur. senhor. Oi, Bom Lavi. dia, senhor. Oi, Ana. Bom dia, senhor. Oi, senhor. Bom dia, João. Que calor é esse? Onde você tá, menino? Tô em casa. Nós estamos todos de blusa de frio, João, sem camiseta, sem nada? Não, você tá com uma calça só. Vai pôr a camiseta do Objetivo? Oi, professor, que meu coração tá muito tudo bem com você, calor, professor? senhor. Tudo bem, doutor? Tudo bem com você? Bom dia, senhor. Oi, Felipe. Bom dia, tudo bem? Quer um pouquinho de tubaína, senhor? Não, obrigado, filho. Uma batatinha? Oi, Sarinha, você tá ao contrário pra mim, tá bom? É assim, senhor. Senhor, é que meu carregador, eu tenho que carregar e o coisa tá pra baixo. Aqui do Não, lado. tudo bem, não tem problema. Qualquer coisa que eu. Agora! Isso! É, assim fica. Só que o carregador tá aqui embaixo. Ah, não. Fique em paz, tá? E aí, tudo bem com vocês? Uhum. Ah, então tá bom, tá? Vou bem. Senhor, quer o pão de queijo? Oi? Quer o pão de queijo? Não pergunta, porque senão eu vou ter que ir buscar. Pode vir, senhor. Olha que eu vou. Oi, Yasmin, bom dia, tudo bem? Oi, senhor, bom dia, estou bem. Ah, então tá bom. Tá? Depois você me passa o endereço, viu, ô João? Que aí eu vou ir buscar, tá? Tá bom, é R$1. Mas só. Ah, não, você falou se eu quero, se ofereceu, não falou nada de pagar, né, Pedrinho? Eu te passo o endereço, você me leva junto, pode ser? Não, eu vou lá e pego pra todo mundo. Passo Opa, entregando. pode ser. Não é verdade, João Vitor? Se ofereceu, tem que ir, né? Já ofereceu, então vai ter que dar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu estou um Olha, o pouquinho. quarto do senhor mudou. Ó, você viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô um pouquinho preocupado com vocês pelo fato do que tem gente que tá respondendo, enviando as questões de qualquer jeito. Só para vocês terem ideia, eu dei uma olhada lá, teve gente que respondeu uma atividade em 2 minutos. Tá? Você Essa imagina semana aí, ler. senhor, eu fiquei Sim, 40 minutos. geografia. E assim fica respondendo de qualquer jeito, e aí manda, quando envia, às vezes não salvou, aparece zerado para mim. Então precisa tomar cuidado, precisa conferir se respondeu todas as questões, se estão todas respondidas e se vocês enviaram. Porque se vocês enviarem da forma errada, não tem como voltar. Tá bom? Então fique atento a respeito disso, tá bom? Isso eu tô ficando preocupado porque tá tendo muita nota baixa, então é porque estão respondendo de qualquer jeito. Então fique atento a respeito disso, tá bom? Tá? Teve um aluno que mandou mensagem para mim que disse o seguinte: professor, depois eu pego a prova, eu começo a ler, eu pego a apostila, eu pego a revisão que o senhor dá, tudo tá me ajudando. Eu tô tirando só nota 8 e 10. Falei, isso é verdade. Então, quer dizer, precisa pelo menos fazer as coisas devagar. Não precisa fazer correndo. Faça uma, no máximo 2 por dia, mas faça devagar para não afetar vocês. E teve gente que, por exemplo, enviou de uma forma errada, tá tudo zerado lá. Tá? Então fique atento a respeito disso, porque aí se mandou daquele jeito, não tem como eu mudar a nota de vocês. É a nota que eu tenho que usar. Tá? Então eu fico preocupado porque assim, não é aluno que tenha dificuldade, que não está conseguindo responder. É aluno que está respondendo de qualquer jeito. Ou às vezes não está sabendo responder. Então fique atento a respeito disso, tá bom? Estão assistindo o vídeo que eu estou enviando para ajudar vocês. Então fique tudo atento a respeito de, né, a esse tipo de coisa, tá bom? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Tá, então, Sara, faz um favor para mim. Se alguém mandar alguma mensagem no bate-papo, você nos avisa? Avise, senhor. Tá bom, então. Tá, então vamos lá, porque senão não vai dar tempo da gente fazer tudo que a gente tem para fazer hoje, tá?
Na semana passada a gente falou um pouquinho da tarefa de número 11, que é a que vocês deveriam estar desenhando. O João Vitor, por exemplo, foi um aluno que me mostrou a atividade que ele fez, né? Ele fez o desenho lá, né, do escravo trabalhando, não foi você que me mostrou? Não. Você comentou, posso desenhar assim, assim, assim? Sim, eu comentei. Eu mandei você. Isso, tá? Aí aqui eu tenho, só para vocês terem ideia, a gente comentou aqui até a página 26, onde a gente falou dos quilombos. E a gente citou o quilombo, por exemplo, o buraco do Tatu, certo? Nós paramos aqui, certinho, Pedro? João, desliga seu microfone, por favor, filho. Sorry. Felipe, o seu também. Tá desligado aí, obrigado, tá? Já tá desligado, senhor. Tá, desculpa, eu vi, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que? A abolição da escravatura e suas consequências para a população afrodescendente. O que o título mostra para nós, né? O que é essa abolição, né? É quando deixa de existir a escravidão, mas só que tem algumas consequências. Que tipo de consequências são essas, né? O que aconteceu com a população negra, o que aconteceu com a população escrava, né? Tudo isso é legal que a gente pense um pouquinho, tá? Sarinha, você começa a leitura para nós? Começa, senhor. Tá, obrigado. Vamos lá. Você observou que a luta da população de escravos pela liberdade era um fato. Observou, além disso, que as condições históricas europeias haviam mudado, o que fez com que os interesses na participação do Brasil nesse processo também mudassem. Já contamos a importância dessa ligação para nosso país. Pode continuar? Pode. As mudanças processadas na Europa ocorreram devido à necessidade cada vez maior de ampliar mercados consumidores de países industrializados, o que ia de encontro com o fim da escravidão, já que os escravos não podiam estar na condição de consumidores. As crises internas em alguns países que se unificaram nessa época, como a Itália e a Alemanha, que faziam com que as parcelas da população local ficassem sem trabalho e com poucas condições de sobrevivência. Ao fato de que o Brasil e outros países da América ofereciam trabalho e o sonho da oportunidade da posse de terras inexploradas, o que atraiu o imigrante europeu para o nosso país. Tá, então vamos pensar um pouquinho. Nós estamos falando do quê, né? Da população escrava, a luta da população escrava e principalmente essa abolição devido aos interesses na participação do Brasil. Isso devido ao quê? Ao início que se deu aonde? Na Europa. Então, olha lá, a necessidade cada vez maior de ampliar o mercado consumidor. Os negros, o escravo, ele não era considerado consumidor. Por quê? Porque ele era empregado, ele era escravo, ele não tinha salário. Então, precisava desse mercado consumidor. Interesse. As crises internas de alguns países se unificaram, como a Itália e a Alemanha. Então, vamos pensar um pouquinho. Faziam com que parcelas da população ficassem sem trabalho. E aí, o que acontece? Esse pessoal, por exemplo, daqui, tanto da Itália, da Alemanha, né? Vamos dar um exemplo aí da Itália, que vieram muitos para outros países, procurando melhores condições de vida. Olha lá, o fato de que o Brasil e outros países da América ofereciam trabalho e o sonho de oportunidade de terras. Então eles vinham para cá, com mão de obra qualificada, como mercado consumidor e tudo mais. Então já vamos pensar um pouquinho nisso aí. Então essas mudanças ocorreram principalmente devido ao que aconteceu lá na Europa. Quem pode continuar para nós? Vamos lá. João Vitor. Tá. A ampliação da mão de obra para entender o cultivo de café, como você já viu, abordou criando um ambiente favorecedor das ideias abolicionistas, que circulavam entre várias esferas da população. Intelectuais, políticos, empreendedores menos tradicionais. A partir daí, leis iriam liberando sempre segundo os interesses econômicos em confronto
pronto. A população escrava afrodescendente. Tá, então vamos pensar um pouquinho. Olha lá, ampliação da mão de obra para atender o cultivo do café. Já começou aí. E principalmente devido a algumas ideias, o que? Abolicionistas, né? Favorecendo, ou seja, de luta, né? Alguma coisa assim, tá? Pode continuar, João Vitor. Mais um parágrafo, depois o Pedro lê o próximo. Pode ser eu, senhor. João Vitor vai continuar. Vamos lá, João Vitor. Essa liberdade, no entanto, não veio acompanhada de qualquer assistência de novos libertos, nem por parte do Estado, que não estava nem um pouco interessado, nem por parte da Igreja ou de qualquer outra instituição. Não havia escolas que os educassem, não havia suporte para a saúde, moradia, trabalho ou qualquer tipo de preparo para a nova realidade que conheceriam. Tá, então vamos pensar um pouquinho. Aqui nós estamos falando Pode essa continuar? liberdade. Essa liberdade, quando a gente fala dessa liberdade, o que a gente para atender, né? Principalmente a assistência a esses novos libertos, ou seja, essa margem, né, de população, esse grupo de população que deixou de ser escravo, né, e passou, vamos falar assim, a ser livre. Porém, o que acontece? Nem por parte da igreja, nem por parte, por exemplo, do Estado, né, quem deveria cuidar desse contingente de população não tinha interesse. Então, por exemplo, não tinha quem educasse, não tinha quem o tratasse em questão de saúde, não tinha onde eles morar e principalmente não tinha trabalho para eles, né? Não queriam oferecer trabalho a essas pessoas. Pedro, pode continuar. Ô, senhor, uma pergunta. Pode perguntar, Caio. Se exemplo, se uma pessoa negra ela tá trabalhando para uma pessoa branca na fazenda, ela não pode ter um quarto para ela na fazenda para ela dormir? Tipo, Então, antigamente o que acontecia? Você tinha um local, por exemplo, específico para essas pessoas morarem, né? Que era, vamos falar assim, fora da casa e tudo mais. Hoje não, hoje isso já muda um pouco, né? Começa a ter, só para vocês terem ideia, até pouco tempo atrás, né? A gente via, por exemplo, né? A gente que eu falo assim, a população como um todo. Você assistia qualquer tipo que fosse de novela, qual era o papel do negro dentro da novela? Era apenas de empregado, né? Há um tempo para cá, o que começou a mudar? Até juízes negros começaram a aparecer. Então isso mostra o quê? O que a sociedade mostra, né, em termos assim de diferença, de racismo, de preconceito, né? Então existia isso muito na época. Então isso vem desde a época da colonização e a gente está percebendo isso hoje, né? Não é à toa com o episódio que aconteceu aonde? Nos Estados Unidos, né? Esse episódio que aconteceu lá, ele apenas demonstrou e veio à tona o que acontece no mundo inteiro. A questão da discriminação, a questão do preconceito e tudo mais, tá? Pode continuar, Pedro. Assim, a situação de vida dessa população ficou ainda pior. Muitos foram aqueles que se tornaram mendigos, sem teto e que viviam de pequenos expedientes. Aqueles que tinham alguma habilidade como artesãos se mudaram para as cidades, mas sempre para fazer trabalhos de pouca importância para aquele momento econômico. Outros permaneceram nos lugares onde sempre viveram, como agregados ou parceiros. Continuavam tratando a terra e a roça, sem receberem qualquer pagamento. Um grande continente de escravos, no entanto, aceitava trabalhos temporários e se tornava itinerante. Esses ex-escravos, ora trabalhavam como vaqueiros, ora trabalhavam como agricultores na época da colheita, porém preservavam o sonho de obter o seu próprio pedaço de terra e construir sua própria família. Tá, olha aqui, é bem aquilo que o Caio perguntou, né? Então ele vem de encontro, né? Você, por exemplo, a situação de vida dessa população ficou ainda pior, porque mal tinha lugar, por exemplo, para eles viverem. Muitos deles, por exemplo, se tornaram o quê? Mendigos, né? E outros acabavam vivendo de que forma, né? Aquele que tinha alguma habilidade mudou para a cidade e ia viver como um artesão. Os outros iam trabalhar onde? Como agregados e parceiros do dono da terra, lá na fazenda. Então você acaba analisando a diferença que tem, né?
Continuando, vamos lá, Iago. Iago? Posso continuar, senhor? Iago? Eu me perdi um pouquinho. Não foi por acaso, portanto, que durante todo o século XX tenham reivindicado suas terras, fosse exigido a reforma agrária, fosse na luta pelo reconhecimento e posse das terras dos quilombos, como você viu. Então, aqui o que eles estão falando, né? Que durante o século XX, né, eles começaram a ter o que? A sua reivindicação, a questão da posse da terra dos quilombos, como nós já vimos, a questão da reforma agrária, que seria a questão da distribuição de terras não produtivas para as pessoas. Tá? Oi? O século XX foi mais marcante para os negros, não foi? Foi. Principalmente depois dos anos de 1980, que eu já vou estar explicando isso para vocês. Vamos lá, Iago. É preciso observar que durante todo esse tempo a questão da desigualdade racial era vista somente como a existência de diferentes sociais. Nos anos de 1980, os movimentos urbanos de defesa de direitos de minorias se tornaram visíveis. A mobilização dos negros e seus descendentes se fortalece. Já havia vários grupos que se manifestavam em torno de temas mais específicos: a luta das mulheres negras, as questões sobre o mercado de trabalho desigual, etc., até que surge, agregando todas essas lutas, o movimento negro unificado, impondo sua presença política e cultural e obtendo várias vitórias legais em favor da igualdade racial. Tá, então vamos pensar um pouquinho, né? É preciso observar que durante todo esse tempo a questão da desigualdade racial era vista somente o quê? Como uma diferença social. E a gente sabe que não é isso, né? Ela vai muito além disso aí. Não é à toa que surgiu o quê? Os movimentos urbanos em defesa dos direitos de minorias. Principalmente, né, olha aqui, a luta das mulheres negras, há questões, por exemplo, né, sobre o mercado de trabalho, que é muito desigual. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a gente tem uma tabela onde mostra o quê? Que o homem branco com o homem preto ou pardo, eles têm uma diferença salarial muito grande, né? O branco ganha muito mais do que o negro. Por quê? Desempenhando a mesma função. Isso é a questão de racismo, né? De desigualdade mesmo, né? E aí surge principal aí o Estatuto da Igualdade Racial, tentando mostrar uma igualdade, por exemplo, entre as populações. Então nós temos aí na página 28, a participação mais organizada da população negra na defesa dos seus direitos permitiu algumas conquistas importantes. Em 1980, a criação de órgãos de assessoria em todos os níveis administrativos. Em nível federal, é criada a Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. Em 1988, né, com a Constituição Federal, políticas que prevêem a criminalização do racismo, né? Então, assim, é um crime, né, você exercer o racismo, né, a desigualdade racial. Em 1989, a Lei de Caó, que define crimes resultantes de preconceito em espaços públicos, comerciais e de trabalho. Em 1991, criação de delegacias especializadas em crimes raciais. Em 1995, a criação de delegacias especializadas em crimes raciais, o Programa de Combate ao Racismo Institucional, ações afirmativas de promoção de acesso ao ensino superior, questão de cotas. Hoje, as universidades públicas, né, ela destina 20% das cotas, ou seja, da sua porcentagem de vaga, a questão, por exemplo, de quem se declarar, por exemplo, negro ou pardo. O que acontece? Nós tivemos até um problema recentemente de um cara que disse que era negro. E ele foi lá, passou um produto tal, e ele mandou, e ele entrou, vamos falar assim, numa repartição pública para trabalhar como se fosse negro. E depois o pessoal denunciou ele e perdeu o cargo dele, né? Por quê? Porque uma quantidade de vaga é destinada ao negro, né?
Aí nós temos aí a questão da obrigatoriedade da inclusão no currículo do ensino básico, do estudo da história e da cultura afro-brasileira, né? Porque antigamente não tinha nada que falava da cultura afro-brasileira. E o programa de promoção da igualdade de oportunidades para todos do Ministério Público do Trabalho. E aí a gente tem um exemplo aqui do Estatuto da Igualdade Racial, né? Que estabeleceu 20% de cota para negros, né? Que mostra que o Ministério do Trabalho inclui o campo raça-cor em todos os programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, criou o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né? Para estabelecer políticas de igualdade nas esferas estaduais e municipais. Aí nós temos a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que registrou 1.800 casos de racismo e discriminação racial no país. E aí nós temos a Caravana Pátria Educadora para a Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo, já visitou os estados do Pará, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de Moçambique, para promover debates sobre a igualdade racial. É o que a gente está vendo, infelizmente, às vezes, né? Ou até felizmente, porque veio à tona a questão dessa desigualdade, desse racismo, né? Surgindo lá nos Estados Unidos e tomando uma proporção a nível aí mundial, né? Falando um pouquinho do que aconteceu, tá? Então a gente tem alguns exemplos. Essa parte aqui dessa tabela é interessante que vocês marquem, que vocês verifiquem cada ano o que aconteceu, porque isso aí vai estar caindo na atividade dessa semana, tá? Agora eu quero que você... Oi, pode falar. Sobre o que você falou do emprego, do cara que falou, é por isso que tem muitos negros que moram na rua? Isso não necessariamente desta forma, mas muitas às vezes, quando você vai pedir um emprego, ô João, o que acontece? Às vezes você vê, pela cor da sua pele, você já é discriminado. Às vezes você não consegue pegar o serviço porque você é negro, né? Isso também acontece, né? Infelizmente, é igual saiu uma reportagem essa semana do episódio que aconteceu nos Estados Unidos, né? Se você tiver um grupo de adolescentes brancos e um grupo de adolescentes negros, se a polícia chegar para fazer uma batida, vamos dizer assim, ele vai, por exemplo, no grupo negro. Então isso é uma forma de preconceito, de racismo. Por quê? Significa porque ele é da cor, vamos falar assim, ele é negro, ele é ladrão, né? Então acaba verificando isso aí. E não só o fato, então a gente consegue ver que existe uma diferença também salarial, né? Isso é um estudo que foi feito, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o estudo mostra que, por exemplo, a população branca e a população preta ou parda, o que acontece? Tem uma diferença salarial. Para desenvolver, às vezes, a mesma atividade, o branco ganha mais do que o negro. Isso é uma forma de preconceito. Se ele está desenvolvendo o mesmo trabalho, por que um tem que ganhar mais do que o outro? Por que eu tenho que dar um tipo de aula para você e eu tenho que dar um tipo de aula para o outro? Só por causa da cor da pele? Por que eu tenho que tratar as pessoas diferente? Né? Isso é racismo, então isso acontece muito, tá? Infelizmente, mesmo nós sendo resultado de uma mistura de raças, a gente às vezes tem essas atitudes, tá? Vamos lá na tarefa 12 dar uma olhada, tá? Rapidinho. Eu demorei 1 hora para fazer a tarefa que você mandou do desenho. Do desenho? Imagina como que ficou então, né? Olha como ficou perfeito. Olha o chapéu. Olha o cara. Ele está numa rede. Os Isso, a tarefa 11, então, é para que você fizesse um desenho aí de uma representação do engenho, né? Do senhor do engenho e do escravo, tá? A tarefa 12, né? Nós falamos um pouquinho lá do Estatuto da Igualdade Racial. Em 2010, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidade entre os diferentes grupos raciais, a garantia de seus direitos e o combate à discriminação. Pesquise o Estatuto da Igualdade Racial, escolha um de seus capítulos e resuma. Então, o capítulo 1, ele fala sobre a saúde. O capítulo 2 fala sobre a educação, a cultura, esporte e o lazer. E isso é o Estatuto da Igualdade Racial. Presta atenção nisso, tá? O capítulo 3, o do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos.
o capítulo 4 do acesso à terra e à moradia adequada, o capítulo 5 do trabalho e o capítulo 6 dos meios de comunicação. O que você vai fazer? Você vai entrar lá, pesquisar Estatuto da Igualdade Racial. Você vai em algum desses capítulos, o que você acha mais importante ou mais interessante, e você vai... Professor, eu posso imprimir? Pode. Aí eu colo aqui o estatuto, o capítulo que eu escolhi, e vou fazer um comentário sobre ele, ou seja, um resumo sobre aquele capítulo. São 6 capítulos, você vai escolher um deles, não é para fazer de todos. Pega um e fale sobre ele, tá bom? E a tarefa 13 fala um pouquinho sobre as manifestações culturais, tá? Nos quadros abaixo estão representadas algumas das manifestações culturais brasileiras. Escolha uma delas e organize uma pesquisa que reúna suas características. Por exemplo, época em que ocorre, descrição das roupas das pessoas, presença ou não de religiosidade, localização e importância. Então, olha aqui, ó. Característica, localização e importância. Muito bem. O que você vai fazer? Existem 6. Você vai escolher uma delas. E você vai Que escrever representa sobre... a característica, senhor? Isso, você vai falar sobre as características, a vestimenta, onde que ocorre, como que ocorre e tudo mais. Vou dar um exemplo dessa folia de reis. Folia de reis, ela ocorre no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Acontece em vários lugares, em vários estados, por exemplo, o estado de Goiás, de Minas, no interior do estado de São Paulo, que eles fazem algumas apresentações. Então é interessante que a gente pesquise e a gente coloque aqui o tipo de roupa que eles vestem e tudo mais, tá? E aí vocês façam essas pesquisas. A tarefa 12 e 13 é para o dia 17, quarta-feira que vem, tá? Marca aí, então, para o dia 17, tarefa 12 e 13. Professor, na 13 é para escolher só um? Só uma, você vai escolher uma delas e vai falar, tá? Sobre ela. O senhor, na tarefa 12, para quem não tem impressora, é só copiar uma das partes. Isso, uma das páginas. Capítulos? Isso. Você copia lá o capítulo e escreve embaixo o que é, e faça um comentário. Coloque a sua opinião, o que você acha daquele capítulo, tá bom? Agora nós vamos para a página 29. Uma, senhor. Eu não conheço Oi? uma dessas manifestações. Tá, agora na página 29. Os afrodescendentes hoje. Vamos lá, Aninha, lê para nós aí, Ana Carolina. A Rol. O resultado do Censo Demográfico de 2010 nos mostra que, apesar de já ser pandemônico no Brasil, 51,7% da população total, a população negra ainda sofre com a desigualdade social. O IBGE define como negro tanto o quadro da ascendência africana quanto o preto. Os dados do Instituto apontam a violência como uma das maiores causas dessa desigualdade: violência contra a mulher, contra jovens e crianças, marginalidade, etc. Mas ainda outros intensos podem ser assim considerados, como a desigualdade de renda, educação e saúde. Tá, então vamos pensar. Nós estamos falando do Censo Demográfico de 2010, né? Já mostra que a grande maioria, 51,7% da população, né, é negra. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Então, vamos dizer assim, a maior parte da população brasileira, ela tem ascendência, ou seja, literalmente são pretos ou pardos, né? Então a gente consegue entender sobre isso. Mesmo sendo a maioria, ela sofre com a desigualdade, tanto na questão da renda, da educação e da saúde. Olha aqui, gente, nós estamos falando de alguns dados, tá? Do IBGE, né? Pesquisa do IBGE. Isso lá, vamos falar assim, ele fez uma pesquisa. Olha lá o que eles mostram para nós nessa tabela comparativa. A população branca e a população preta ou parda. Olha quanto que ganhava alguém da população branca. 1.800. Da população negra, 907. Então, olha a diferença, por exemplo, salarial, né? Olha lá, rendimento médio habitualmente recebido no trabalho principal, segundo a cor ou raça, por região metropolitana.
Olha que Nossa, interessante. diferença de R$ 1.000, senhor. Diferença de mais de R$ 1.000. Olha em 2013, né? 2.300 para 1.300. Isso no total a gente está falando. Mas olha por estado. Recife, 1.800. Vamos falar assim para o branco, 1.100 para o preto ou pardo. Salvador, 2.500, 1.200. Belo Horizonte, 2.500, 1.400. Rio de Janeiro, 2.600, 1.400. São Paulo, 2.400, 1.300. Olha a diferença, quase chegando a quase 100%, né? O dobro. 1.900, 1.300. Então a gente vê, por exemplo, a desigualdade. Às vezes vamos falar em termos salarial, de rendimento. Pode falar, Iago. Não é Iago, não, senhor, é o Caio. Ah, o Caio, desculpa, é que eu achei que era o Iago. Não, Pode tudo bem. falar. Tipo, dos negros em 2013, nem bate com o salário de 2003 dos brancos. E isso para você ver, então há uma diferença salarial muito grande, tá? Isso a gente falou a questão de renda. Olha a questão da educação no gráfico 2, né? Olha aqui 2001, 2011, 2001, 2011. Aqui nós falamos da população branca, aqui nós estamos falando da população preta ou parda, né? A gente vê o seguinte, que lá no ensino fundamental, a maior quantidade é preto ou pardo. Olha lá, ó, em 2001, né? Era de 11, aqui de 32. Porém, conforme vai aumentando o nível de educação, né? Ou seja, ensino médio, ensino superior, vai caindo. Olha lá para você ver, né? Era 34, 43, 14, 13, 39, 10. Agora vamos analisar em 2011. Era de 4 para 11, de 24 para 45, de 5 para 7, de 65 para 35. Então, mesmo assim, a população branca ela tem um acesso maior ao ensino, seja principalmente a nível superior. Oi? Essa diferença de trabalho e de educação ainda existe? Existe, mas mudou-se um pouco. Se a gente parar para analisar, olha lá, era de 39 para 10, né? Então 3 vezes mais. Já, por exemplo, aqui é de 65 para 35, então quer dizer 50%, né? Então quer dizer uma quantidade maior a mais. Então a gente precisa pensar, né? Os negros e os pardos, eles estão tendo maior quantidade de acesso, ou seja, os pretos e pardos, né? Isso devido a quê? A gente viu lá, Estatuto da Política, né, de Igualdade Racial, a questão da política de cotas, tudo isso melhorou também. Olha a questão da saúde, né, no gráfico 3. Pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses. O branco, 75%. Preto, menos de 70%. Pardo, menos de 70%. Então, significa o quê? Que a população preta e parda, ela tem um menor acesso à saúde também, tá? A gente consegue visualizar isso, tá? Aí nós temos algumas questões para a gente estar respondendo. Vou dar 2 minutinhos, tá? Analisa a tabela e cada um dos gráficos com atenção e responda. Você diria que a situação da população afrodescendente já é igual à população branca? Não, né? Ela aumentou, mas não está ainda, vamos falar assim, em igualdade, né? Então mostra aqui, ó, não, a grande diferença tanto na questão da renda, como também na questão da saúde e educação, tá? Pode escrever aí rapidinho, 1 minuto. Se vocês quiserem estar dando print nessas telas e colocando no grupo para ajudar vocês, porque tá faltando bastante gente hoje na sala, tá? E não esquecendo que sexta-feira vocês têm live, viu, gente? Olha a questão do B. Comparando o censo de 2000 ao censo de 2010, houve avanço em relação à qualidade de vida da população afrodescendente? Sim, né? Melhorou, né?
Por quê? Devido à questão das leis que foram criadas, devido, vamos falar, ao acesso à educação, à política de cotas, a questão da igualdade racial, tudo isso dá para a gente estar falando um pouquinho, né? Vamos? Qualquer coisa vocês dão um print na tela para depois vocês olharem, tá? Questão C. Considerando o que foi estudado, a que você atribui essas mudanças? Você acha que, por exemplo, o preto e o pardo ele ganhou espaço devido a quê? Às suas reivindicações, devido às suas lutas? O que aconteceu? As leis que foram criadas, né? Será que foi tudo isso? Né? Então, olha lá. Aqui fala, né? Espera-se que ela aponte o quê? Comente sobre as lutas dos afrodescendentes, né? A questão da legislação hoje. Então, se você, por exemplo, você falar, né? Ou você vê algum ato de racismo, isso é crime, a pessoa pode até ir para cadeia. Então, tudo isso também faz com que melhore a questão do quê, né? Da qualidade, ou seja, dos direitos adquiridos. João Vitor, o que mais chamou sua atenção, tanto na tabela como nos dois gráficos, tanto da educação como da saúde? O que chamou a atenção? É que durante o tempo os negros foram evoluindo, não que evoluindo, eles conseguiram passar por um momento difícil e agora eles estão em igualdade com a gente, agora em 2020, mas antigamente era diferente. Isso. Mas você acha que ainda hoje eles sofrem preconceito ou não? Sim. Sim, né? Então, e outra coisa que me chama muita atenção, né? Quando eu analiso isso aqui, uma das coisas que mais me chama atenção é saber que, por exemplo, no mesma função, o branco ganha mais do que o preto ou o pardo. Isso me deixa assim comovido. Por quê? Se eu estou desempenhando a mesma função, por que um tem que ganhar mais do que o outro? Se os dois bebem da mesma água, se os dois trabalham do mesmo jeito, é difícil. Isso, né? Então, por exemplo, quais dos dados mais lhe chamaram a atenção, né? E por quê? Então, é a questão D aí, rapidinho, escrevam aí. Você concorda com as políticas que vêm sendo desenvolvidas? O que vocês acham? Você acha que essa política da igualdade, a política de cotas, vocês concordam ou não? E por quê? Ana Luísa, o que você acha? Então, professor, eu ainda estou respondendo, mas eu concordo que a gente tem que fazer mudanças, mas mesmo com políticas sendo desenvolvidas, muita gente ainda sofre o preconceito. Com certeza, né? Hoje, se você for ver, vou dar um exemplo assim bem nítido que a gente vive muito isso, né? Antigamente, as meninas principalmente, elas tinham até vergonha do seu cabelo, né? Hoje não. Hoje nós já temos salões especializados só, vamos falar assim, com penteados, com cabelos, com creme, só destinado à população, por exemplo, preta ou parda, né? Então isso também mostra uma diferença muito grande, né? Então vem de encontro com aquilo que a gente fala, né? Pode falar, Sarinha. E você, Sara, o que você... Isso, o que você acha? Então, sir, eu coloquei que de acordo quando a gente estava vendo os gráficos, algumas Ixi, bugou coisas, seu som, e Sara. antes mesmo era essa... Pro seu som, Sara. Agora dá? Isso, pode falar.
Agora dá, né? Está de acordo com os gráficos que a gente viu, nos anos anteriores a desigualdade era muito grande, mas que agora elas vêm sendo tanto esse preconceito de cor raciais tal, vem sendo mais descartada pela população e as pessoas vêm aceitando mais pessoas. Isso é verdade. Tanto de acordo com as cores. Muito bem. Podemos continuar? Lavínia, você pode ler aí para nós? Ribeirinhos e caiçara, duas culturas relacionadas ao meio ambiente. Dentre a enorme diversidade cultural em nosso país, há ainda os grupos tradicionais, reconhecidos pelo governo federal em decreto de 2007, quando as políticas públicas adotadas para indígenas e quilombolas foram ampliadas. É o caso dos povos ribeirinhos, que são habitantes tradicionais das margens dos rios, com destaque para Rio Amazônia, que somam 6.513 indivíduos dados de The Joshua Project. Historicamente, essas populações são formadas por mestiços indígenas, portugueses e negros, que se instalaram ao longo dos rios, sobrevivendo da pesca artesanal e da agricultura de subsistência, além do escravismo vegetal. O mais interessante é seu profundo conhecimento sobre o meio em que vivem e sobrevivem. São especialistas nas várias espécies de vegetal e animais de sua região, inclusive as várias espécies de peixes e seus ciclos de reprodução, as cadeias alimentares estabelecidas, etc. Por isso, as técnicas utilizadas para sua atividade são preservacionistas, ou seja, eles ajudam a manter os ciclos naturais e, consequentemente, mantêm a sobrevivência do seu grupo. Tá, então nós estamos falando aqui de duas comunidades, né? Nós estamos falando dos ribeirinhos e nós estamos falando dos caiçara. O que é os povos ribeirinhos? São aqueles que habitam tradicionalmente as margens dos rios. Estamos dando destaque aqui para os rios da Amazônia. Pode grifar essa parte que é importante para vocês, tá? Depois a gente tem aqui uma imagem, né, que fala a maioria da população ribeirinha vive nas palafitas, que são essas construções, né, de casas precárias, que são em cima de madeira. Por que eles fazem isso? Quando chega o período, vamos falar das águas, a água do rio sobe e chega até próximas das casas. Quando chega no período da seca, o rio seca e aqui fica tudo cheio de terra. Então, são alguns exemplos que a gente tem. Então, elas são construídas nas regiões das áreas alagadas. Pode falar. Na onde é para grifar mesmo? E que é, Pedro? Na onde é para grifar mesmo? Aqui nessa parte aqui, ó, é o caso dos povos ribeirinhos até a Amazônia, tá? Obrigada. De nada, filho. Aí depois nós temos a outra imagem que fala do que? A pesca artesanal e sustentável é uma das principais atividades da cultura ribeirinha, né? O controle dos ciclos naturais pelos ribeirinhos permite que sobrevivam tanto com a pesca como com o cuidado da preservação florestal. Ou seja, não vai acabar com tudo que tem ali, tá? Quem pode estar lendo aqui? Vamos lá, Pedrinho? Posso ler? Quem falou? Caio? Pode ler, Caio. Desculpa, depois eu peço pro Pedro. É o outro grupo ou é da outra página? Outro grupo. Tá. Outro grupo tradicional que se destaca é dos caiçaras, que se entendem em várias comunidades ao longo do litoral. Portanto, sua sobrevivência depende do mar, do mangue e de suas matas do entorno, principalmente no sul e sudeste do país. Isso, alguém de vocês aqui já deve ter ido para a praia, né? E na beira da pista, Muitas vezes, isso, chegando em Santos, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Indo para Ilhabela, indo, vamos falar assim, para Ilha Comprida, naquela região, sempre tem aquele pessoal que monta as barraquinhas e fica vendendo ali banana, caranguejo e tudo mais, né? Aquela população que fica ali do lado são os caiçaras, né? Porque eles vivem, vamos falar dessa pesca, né? E principalmente dos mangues daquela região. Pedro, pode ler outra parte. Assim como os ribeirinhos, os caiçaras também vivem em estreita relação com
com o seu meio ambiente, conhecendo seus segredos naturais e deles se apropriando por meio da pesca artesanal e da coleta de crustáceos e de vegetais. Também mantém pequenas hortas e mais recentemente vem desenvolvendo atividades turísticas. Muito bem. Então aqui a gente tem as canoas caiçaras em Ilhabela, alugadas para passeios turísticos, né? Depois nós temos aqui a questão, vamos falar assim, né, casa caiçara típica, né, que é uma casinha bem simples, né, na beira da praia, né? E aí a gente tem um exemplo aqui colocando as principais ameaças a essas comunidades, claro, estão associadas às questões ambientais, como desmatamento, poluição dos rios e do mar, como produtos tóxicos e lixo urbano, alterações ambientais. Fazem isso? Não, eles estão sofrendo por causa desse problema, né? Tá? Produzidos por construções de hidrelétricas, áreas de mineração, construções de condomínios à beira-mar e etc. Todas essas ameaças comprometem o modo de vida e a segurança alimentar dessa comunidade, bem como suas tradições, além de reduzir sua importância para a preservação da natureza. Aqui nós temos a questão de uma atividade que eles pedem para fazer, mas nós não estaremos fazendo, porque eles pedem para a gente fazer em cartaz, para que a gente faça uma música e tudo mais. Então essa parte nós não vamos estar fazendo, tá? Então pode colocar um xizinho aqui, que a gente não vai estar fazendo essa atividade. Já a tarefa 13 eu já expliquei para vocês o que é para fazer, correto? Então a tarefa 12 e 13 é o que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, essa parte aqui de pesquisa, de ir atrás, por exemplo, de materiais e tudo mais, a gente não vai estar fazendo, tá bom? Porque ele fala, por exemplo, que é para formar grupo, fazer algumas coisas aqui. Então, essa parte nós não vamos estar fazendo. Tudo bem? Até aqui, legal belezinha? fazer isso na sala. Na sala tudo bem. Na sala, eu não sei se vocês lembram, né? O ano passado, o 7º ano, fez até a apresentação das comidas típicas, lembra? Lembro. Sim. Isso, né? Então tem algumas coisas até que fizeram. Teve um pessoal de uma sala que hoje está no 8º ano, as meninas até se vestiram de sereia e tudo mais. Então, assim, uma coisa bem legal. Não vai ser o caso nosso esse ano, né? Mas quem sabe, assim que a gente voltar, se a gente der conta do conteúdo, a gente marca para estar fazendo, tá bom? Vou passar para a questão para vocês agora da revisão, tá? Então vamos lá rapidinho. Se vocês quiserem já ir dando print na tela. Deixa eu só... A gente tem um exemplo aqui. Em 1980 foi criada a criação dos órgãos de assessoria em todos os níveis administrativos, em nível federal, e criada a Fundação dos Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. Lembra que tinha aquela tabelinha lá sobre a questão do estatuto e, vamos falar assim, a partir de 1980. Aí tem aqui, né, do ponto de vista sociológico, né, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação da Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, né? De acordo com Florestan Fernandes, que são escritores, né, o ideal de miscigenação fora difundido como um mecanismo da observação do mestiço, não para a ascensão do social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos: o mito do bom senhor e o mito do escravo submisso, tá? Por quê? Nós tivemos um livro, né? Existe um livro escrito, né, por Gilberto Freire chamado Casa Grande Senzala, tá? É um livro muito importante. E aí tem esse, vamos falar, sociólogo Florestan Fernandes, que ele cita, por exemplo, sobre essa miscigenação, né? Principalmente sobre o mito da democracia racial, aonde se tem o mito do bom senhor e tem o mito do escravo submisso, tá? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, gente, se tem alguma coisa que está fora, por exemplo, da apostila, eu cito muito na revisão. Então fique atento a isso. Porque às vezes vocês se atentam só à questão do que está na apostila. E aí vocês não olham a revisão e não prestam atenção na live. E aí vocês não conseguem responder, tá? A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contarte Caligares. E juntamente com a espécie de pseudocordialidade, ou seja, aquela pessoa que é cordial, né? Seriam responsáveis pela manutenção e aprofundamento das diferenças sociais.
Então ele começa a mostrar, né, a questão do mito do escravo submisso, tudo ele abaixa a cabeça, um senhor e tal. E principalmente o mito do bom senhor. Nossa, como aquele senhor é bom, né? Ele dá comida para o escravo, ele trata o escravo bem. Mas o que o escravo faz em troca, né? Então, o mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direito e justiça. Então todo mundo tinha que abaixar a cabeça e concordar, né? As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos de administração pública, aos que institui cotas para negros nas universidades públicas, nos meios de comunicação. Que é aquele fato do quê? Né, da política de cotas que a gente citou, né? E fala também o que? Nos meios de comunicação. Hoje nós temos telejornais e tudo mais, principalmente, né, da Rede Globo, que ela cita o que? A questão de alguns, né, apresentadores de telejornais, né, da cultura aí, vamos falar assim, que são negros, né? Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante a longa e terrível história. E terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Então, os indígenas também foi escravo, né? Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazido ao Brasil. Qual que era mais fácil de ser manipulado? O negro, por isso que ele teve uma ascensão, né? Enquanto os indígenas eles fugiam, então não dava muito, vamos falar assim, dinheiro para o senhor. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a maioria de vida, a média de vida útil deles não ultrapassava aos 15 anos. Olha que interessante, gente. Eles trabalhavam tanto, eles eram tão, vamos falar, escorraçados, que às vezes eles não viviam, vamos falar, por média de vida em mais de 15 anos. Os negros africanos reagiam à escravidão das mais diversas formas, através das fugas para onde eles iam, dos quilombos, a luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança e da música. O negro é parte integrante da história brasileira, apesar dos muitos preconceitos que ainda persistem contra eles. O fim do tráfico escravo no Brasil ocorreu em meados do século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada estrangeira. Lembra lá que a gente falou dos italianos que vieram para trabalhar? Tá? As razões que fizeram com que o Brasil colonial e mesmo durante o Império a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a setores da Igreja e da coroa que se opunham à escravidão indígena. Fugas, epidemias, legislação anti-escravistas indígenas, que a tornaram menos atraente e lucrativa. Então dependia de quem? Né? Literalmente da Igreja e da coroa, que, por exemplo, ela se opunha à questão do quê? Do escravismo indígena. E ela era a favor da escravidão negra. E aí, por último, a gente falou um pouquinho das comunidades caiçaras e ribeirinhas. Qual eram os povos ribeirinhos? São aqueles habitantes que tradicionais, né? Eles habitam as margens dos rios, com destaque para o rio Amazonas. Foi o que a gente falou ali para o final. Tudo bem? Alguma dúvida? Dá um print na tela, olhem, tudo que está aqui vai estar ajudando vocês a responderem as questões, verifique certinho, para não ter problema. Gente, na hora de fazer as atividades, tome cuidado para não mandar a atividade em branco, tá? Fique atento, certo? Tudo bem? Era isso, deixa eu tirar uma foto. Tá, pode tirar. Eu já tirei, sir. Tudo bem, tá? Qualquer coisa as meninas sempre fazem isso, elas tiram, colocam no grupo, tá? O Se Arthur vocês mandou tiverem já mais... no grupo, sir. Oi? O Arthur tirou print e mandou no grupo. Isso, e manda um print É legal. que a dele saiu meio cortado. Por isso, Isso, manda um print legal, porque senão, ó, pode até mandar em duas partes, ó, manda essa primeiro e depois manda a outra, porque o que acontece? Porque senão vocês acabam colocando lá
E não dá também para ajudar vocês. Às vezes não dá para vocês lerem muito bem, tá bom? Certinho? Pessoal, um beijão para vocês. Até quarta-feira. Quarta-feira que vem, não esqueça. Tarefa 12 e 13, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Lavínia, tchau. Beijo. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, Arthur. Tchau, Caio. João, não esquece do meu pão de queijo. Pedro, abraço. Tchau, tchau. Tchau. João Vitor, tchau. JP, não esquece do meu pão de queijo. Quê? O pão de queijo, né? Tchau, tchau. Tchau, Aninha. Beijo. Tchau, Ana. Tchau, Pedrinho. Tchau, Lavínia. Tchau, JP. Tchau, Pedro. Tchau.